Olá, 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 sejam bem-vindos ao Comunicando e Andando por Dentro. Esse recadinho aí vai para quem está nos acompanhando no modo podcast, seja no Spotify, seja no YouTube. Passa uns minutinhos para frente, 5 minutinhos na barrinha ali, só para pegar o áudio a conversa já andando, bate-papo já andando. A gente tem uns minutinhos aqui de ajuste. Para quem está nos acompanhando aí na live, está nos acompanhando ao vivo, aproveita esse momento dos 5 minutinhos e curte, compartilha, enfim, né? Segue a página. Mas o que se faz, Paulista? Aviãozinho pros amigos. Aviãozinho, pega, exato, pensa em alguém que queira, né, que vai gostar aí do conteúdo, pode mandar também, pode compartilhar, certo? Daqui a pouquinho a gente tá de volta, valeu!
Muito bem, estamos no ar. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Comunicando e Andando por Dentro. Para quem está nos assistindo agora no YouTube aí ao vivo, um abraço, boa noite para vocês. Aproveitem aí que a gente está nesse momento de abertura, curte o vídeo, compartilha, ativa o sininho, enfim. Quero mandar também um abraço aí para quem está nos acompanhando no modo podcast, seja no Spotify ou no próprio YouTube, né? E para todo mundo que está nos assistindo aí no canal Marketing, grande abraço para vocês também. Obrigado aí por estar com a gente, obrigado por estar nos acompanhando, por nos seguirem, enfim. Eu sou o Douglas Conte, do meu lado, meu amigo e sócio Carlos Palhares. Boa noite, meu, como é que tá? Vulgo Paulista. Vulgo Paulista. Ah, isso não dá pra esquecer, né? Saudade tua, cara. Ah, mentira, tá nada, meu. Eu gravei sozinho, sem você. É. Mas foi bom, cara, foi bom. Não sei se a gente não deveria mudar de lado aqui, porque aquele maior número de visualizações aí até agora. Paulista, hoje a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, ou repensar o RH no futuro do trabalho. Baita tema, hein? Baita extremamente necessário. Cara, e massa e eu acho que a gente tá no timing certo pra falar disso no final de ano, né? É hora de repensar, né? Massa, isso aí. É isso aí. Mas antes aí da gente apresentar nosso convidado, sempre lembrando o nosso querido patrocinador, né? A DBI Contabilidade, que tá junto com a gente. Patrocinador é um erro, né? É um parceiro, porque... É um parceiro, tamo junto. Tem parceria em todas as frentes com eles, né? São nossos... Desde que a gente montou a Core, a gente é cliente, junto eles com são a nossos gente. clientes, enfim, são nossos aí. parceiros aqui, né? Acessem agora aí, somos dbi.com.br, DBI Contabilidade, escritório de contabilidade que é realmente diferente aí, uma pegada completamente diferente de verdade. Pessoal que é muito focado também em tecnologia, né, e nessas novas profissões que surgiram do YouTube, né, dos meios digitais e etc. Eles têm uma abertura muito grande, um conhecimento muito grande sobre tudo disso, porque o importante é conhecer, né? A gente está falando de contabilidade, né? Facilita bastante. Né? A pegada deles é exatamente essa, que é descomplicar o dia a dia das empresas, né? Desburocratizar o dia a dia das empresas. E até para isso, então, sempre lembrando que tem a nossa promoçãozinha, é só dizer lá, né? Entrar no site, entrar em contato com eles e dizer que ouviu aqui no Comunicando e Andando por Dentro. Eles dão abertura grátis, né? Para quem está querendo abrir empresa, começar a empreender, que é uma baita de uma jogada, dos custos da contabilidade, né? É importante dizer os honorários, né? Então, abertura completamente grátis e eles ainda dão 3 meses sem honorários, né? 3 meses grátis aí para colocar a empresa nos eixos, né? E andar nos primeiros momentos que são um pouco mais complicados, né? E esses 3 meses também estão garantidos aí para quem que está fazendo, está mudando, está migrando aí de contabilidade, quiser conversar com a DBI lá também está garantido isso. Só falar que ouviu aqui com a gente, né? Além disso, obviamente, a Core, né? Nossa empresa de cultura organizacional, né? Consultoria de cultura, baseada em tecnologia, em IA, né? Diagnósticos extremamente rápidos e avançados aí. Acessem também nosso site, core.me, tá? Agora sim, vamos para o outro lado da mesa, vamos começar nosso papo, né? Vamos para o que interessa, não vamos mais perder tempo, porque a gente só tem uma horinha. Hoje aqui com a gente, JP Coutinho. E aí, Mel, como é que tá? Obrigado, cara, por ter vindo aqui, por aceitar nosso papo. Eu que agradeço aí o convite, agradecer também o querido Ricardo Rosarim, que eu assisti o episódio dele e falou, o JP precisa estar lá e tal, então... Fez a ponte, né? Não é? Que bom. Acho que a nossa vida é feita de conexões e que bom que deu certo estar aqui com vocês. Bem feliz. Obrigado pelo convite. Cara, a gente que tem toda a honra aí de te receber. O JP veio de São Paulo só pra gravar com a gente, né, Paulista? Mentira, né? Mas tá aqui com a gente. De jatinho. De jato. Helicóptero. Exigiu que o estúdio tivesse um heliponto pra pousar o seu helicóptero, né? Mas tá tudo certo, né? Não merecemos menos que isso. É isso aí. O JP é facilitador de workshop, palestrante, autor, professor e vai nos contar um pouco mais aí, então, sobre tudo isso, sobre as tuas experiências e tudo mais, tá? JP, a gente sempre começa aqui o nosso bate-papo falando sobre pessoas, é uma pegada que a gente sempre tem, né? A gente brinca que... Cara, o RH são pessoas que, na verdade, as empresas são pessoas, as empresas né? São pessoas. Ponto, né? Não precisa, né? A gente normalmente fala, cara, a cultura ela pode ser a bússola, que é o que a gente sempre prega, mas o norte dessa cultura, o norte dessa bússola são, inclusive, as pessoas, né? Então, se a jogada é falar de pessoas, não existe nada mais importante para nós aqui e a gente faz questão de começar pela pessoa, né? Então, quem é o JP, por onde passou, o que te trouxe a Porto Alegre? Muito bom. Do que vive, do que se alimenta. O JP é mineiro, eu sou de Minas, mas moro em São Paulo. Eu sou formado em comunicação, eu fiz jornalismo, né, habilitação em jornalismo. Trabalhei um tempo com jornalismo em televisão e em jornais. E depois migrei para o mundo corporativo, né, para a comunicação corporativa. E quando eu estava na comunicação corporativa,
Eu fui fazer um treinamento, eu trabalhava no Bradesco, eu fui fazer um treinamento e olhando ali o treinamento, a dinâmica daquilo tudo, falei, poxa, parece que eu quero fazer isso. e comecei a me movimentar dentro do banco para ir lá atrás, né, o departamento de treinamento do Bradesco, que não era dentro do RH, não tinha ligação com o RH, era um departamento específico para desenvolvimento de pessoas. E eu digo que foi a minha grande escola, né, de treinamento, de desenvolvimento. Saindo de lá, fui para o Magalu. No Magalu era dentro do RH, e aí eu digo que o Magalu foi a minha escola de RH. O Bradesco de educação e o Magalu de RH. Então, essa carreira, eu tive uma movimentação de carreira, né, de sair de comunicação e ir para recursos humanos. E aí fiz outros cursos de recursos humanos. E fiquei no mundo corporativo até 2016. E aí, sabe quando você está na empresa e tem aquela coisinha assim, acho que quero empreender, mas aí tenho a vontade de ficar na empresa porque o salário é certo, as coisas estão certas, então... O clássico nunca é o momento. Não é? E parece que o momento nunca vai chegar, porque o medo sempre acontece, né? E aí aconteceram algumas situações e a vida acho que fala assim, bom, então você quer tanto, agora é a hora de você ir. Chegou. E foi o que aconteceu. E no Magalu, porque eu vivi a transformação digital do Magazine Luiza, né, atuando lá com as pessoas, trabalhando a mentalidade das pessoas para esse digital. Isso a gente está falando de 2013, 2014, que as coisas não estavam tão aceleradas como agora. A gente mais ouvia falar sobre digitalização, sobre automação, sobre apps, né, e a empresa passou por essa transformação e quando foi se falar sobre isso, a gente falou, então a gente precisa falar com as nossas pessoas sobre isso. Se a gente quer que o nosso cliente tenha acesso às nossas coisas de um jeito mais digital, o nosso funcionário precisa entender desse digital. E eu, especificamente, trabalhava com treinamento e desenvolvimento de supply chain, da logística do Magalu. E é um público completamente diferente, mas a gente também entendeu que era importante que aquelas pessoas entendessem sobre esse mundo digital. Então nós fizemos todo um projeto de transformação, que foi aonde eu conheci a agilidade, né, os métodos ágeis, que hoje eu tenho um livro sobre RH ágil. Então, foi ali que eu conheci a agilidade e mergulhei para estudar mais sobre isso. Então, quando eu saí do mundo corporativo, eu fui buscar mais, fui fazer algumas formações fora para entender como é que a gente poderia levar essa mentalidade, esses frameworks ágeis que estão transformando aí o mundo do trabalho para a área de RH. Que no meu olhar ali, eu estava muito provocado com isso, é um RH, e a gente ainda vive muito desse jeito, um RH que está trabalhando para o passado, não está trabalhando para o futuro, né? Um RH que ainda é muito focado no mundo de operação, é folha de pagamento. É DP. É DP total. E cuida um pouquinho até das pessoas, claro, né? Mas acho que tem uma potência grande de ser mais estratégico. Então, quando vocês falam, a gente tem uma ferramenta que usa a inteligência artificial para tirar uma carga operacional de muitas coisas que se faz, né? Então, o RH precisa ser mais digital, precisa ser mais ágil, precisa ser mais estratégico. Então, é o que eu tenho feito e provocado nessas minhas andanças por aí, pelo Brasil. Estou em Porto Alegre porque eu estava num evento de tecnologia. Eu digo sempre que os profissionais de RH, eu quero que eles estejam cada vez mais nesses universos onde está borbulhando a inovação, está borbulhando diferente. Porque você vai num evento de RH, é maravilhoso, é legal, você faz conexões, mas você está ouvindo muita coisa do passado, coisas que já passaram, coisas que não cabem mais. E quando você vai para um evento de startup, você vai para um evento de inteligência artificial, de TI, você sai mais provocado, sai com insights mais poderosos. Então, eu estava num evento de tecnologia falando sobre RH, porque as pessoas de TI também têm muito desse desejo de ouvir sobre temas de comportamento, né? Esses profissionais, sobre carreira. Então, eu estava em Porto Alegre participando desse evento aí. Que legal, cara. E, na verdade, isso tem muito a ver com a gente também, né? Várias palavras que tu trouxeste, até a própria questão da agilidade, que eu acho que é uma palavra até que tu usa bastante, né, JP? A gente prega bastante isso, inclusive a nossa IA nasceu desse sentido, de entender que não existia mais espaço para morosidade que era aplicada sobre uma série de coisas, no nosso caso, cultura organizacional, né? Não vou entrar em detalhes, mas a própria lentidão e a forma como é feito os métodos, como eram feitos os diagnósticos mesmo de cultura, né? Antigamente. Anos, né? Antigamente nada, né? Hoje. Ainda tem ainda. É isso que eu ia falar. Em alguns lugares ainda estão, né? Exatamente. Então, Só na verdade. É uma outra empresa já. 2 anos para frente, imagina.
Acabou. Às vezes não são nem as mesmas pessoas. Você vai com uma fotografia, olha como é a sua cultura. Tá, mas a fotografia é de 2 anos atrás. Né? Então, quando ficou pronto o diagnóstico, o bonde já passou, né? É basicamente isso. Cara, é vivo e na verdade a gente tá num mercado de movimento e transformação o tempo inteiro, né, cara? Tudo se transforma o tempo inteiro. A única coisa certa e estável é a mudança. Vai mudar. A única certeza que a gente tem é que amanhã vai estar diferente, né? E o que eu percebo é que muitas áreas de RH fazem os seus projetos, os seus produtos de um jeito tradicional. Se a gente for falar de gestão de projetos, a gente está falando da gestão de projetos que muitas pessoas aí que fizeram administração conhecem, que é aquela gestão pesada, muita documentação, manuais e tal. Então é isso, gasta-se muito tempo fazendo o projeto e o cliente não incluído no projeto, e quando você entrega, o cliente fala assim, mas meu mundo já mudou. Minha concorrência mudou. Dá para refazer? Meu colaborador está pedindo uma outra coisa. Então, muito desperdício de tempo, de dinheiro, né? E a agilidade vem justamente para fazer isso. As entregas em ciclos curtos, o cliente incluído ali durante todo o processo, te dando feedback, te trazendo as mudanças. Porque, de novo, não dá para você falar assim, mas não foi isso que a gente combinou. Cara, tá bom, a gente combinou, mas o cenário estava desse jeito, agora o cenário mudou. Adaptação é a palavra, né? Adaptação, flexibilidade. Então, quando a gente está falando de um RH mais ágil, a gente está falando disso, de ser um RH que é mais flexível, que não fica preso na norma, na regra, na política. Não pode fazer assim, porque não é assim que está na política. Né? Não é assim o nosso jeito de fazer. Né? Mas aqui as coisas sempre foram assim. Tá bom, foram assim, mas vai continuar assim? Síndrome de Gabriela, né? Sim. Então, acho que o grande ponto é isso. Existe um espaço para evolução. Sim. Mas nós temos muitas barreiras para derrubar aí para isso conseguir evoluir, né? Muita barreira. É difícil de quebrar essa barreira. Eu como consultor, eu falo que eu adoro provocar. Eu vou sempre cutucando. Eu falo, uma hora talvez dê ruim, né? A gente não quer ele aqui mais, não. Mas o nosso papel enquanto consultor é esse, é provocar, né? Tirar as pessoas da zona de conforto. Exatamente. Cara, e assim, vamos começar pelo teu livro, então, que tu trouxeste já ele na tua fala. Repensando o RH ágil, diverso e exponencial, né? Eu li aqui porque ler de cabeça para baixo é difícil. Cara, nos conta qual é a inspiração dele, qual é o tema central, né? Qual é a mensagem central que tu quer passar, enfim, nos conta um pouquinho sobre ele, de onde ele veio. O livro nasceu de um carioca gaúcho, Paulo Caroli, que é um criador de uma metodologia bem usada no mundo de tecnologia que se chama Lean Inception. Eu estava num evento no Rio de Janeiro, fazendo uma palestra sobre protagonismo, sobre futuro do trabalho, transformação digital. Olha o tema, 2016 isso. Transformação digital e o futuro do trabalho, como se preparar. Pré-pandemia. E que já virou esse futuro do trabalho, já virou essa transformação digital. Já não é nem mais o que era previsto para o futuro. E aí o Carol estava me assistindo, e quando eu desci do palco, literalmente assim, as escadinhas, ele veio falar comigo e falou assim, JP, você tem que escrever um livro, cara. E ele estava fazendo um projeto numa grande cooperativa de crédito aqui de Porto Alegre. Posso mostrar aqui? Vamos mostrar a capa. E aí ele falou assim, a gente queria muito que você estivesse com a gente lá no projeto, porque o RH dessa empresa precisa ouvir um pouco você. Legal. E aí ele ficou me provocando, isso 2016, 17, 18, me provocando. E eu postergando, porque um livro é uma coisa que não é simples, parece simples, mas é mais trabalhoso do que de fato a gente acha que é. E aí eu usei esse período de pandemia para escrever. Então, o livro vem muito com o que eu tinha estudado desde aquelas minhas provocações lá no mundo corporativo de aprendizado e o que eu vivenciei em projetos de consultoria com o cliente. Então, antes da pandemia, nos trabalhos de consultoria presencial, e durante a pandemia que o trabalho ficou todo online, né, remoto. Mas o livro traz muito desse olhar para um novo RH, né? Primeiro, essa provocação de estamos fazendo, mas fazendo de um jeito que não cabe mais para o futuro, porque a gente precisa se conectar com as pessoas e com o negócio de um jeito diferente. E aí depois eu mergulho mesmo no mundo de RH. E aí a gente fala de recrutamento e seleção, fala de cultura organizacional, fala de design organizacional, fala de educação, fala de remuneração e vai trazendo esse olhar dos métodos ágeis, do mindset ágil em cada um desses subsistemas. E o legal do livro é que cada subsistema tem cases de empresas brasileiras que
fizeram essa transformação. Então tem case do Sicredi, tem case da Alelo, tem case da Trinca, tem case de empresas de tecnologia, grandes, pequenas, diversos segmentos, de empresas que talvez estejam fazendo um negocinho muito pequeno, mas que tem resultados muito legais e que são percebidos pelas pessoas quando olham e dizem assim, poxa, o nosso RH tá diferente. O nosso RH está fazendo alguma coisa diferente. Às vezes nem sabe o que é, mas está fazendo diferente. Então, o livro foi criado muito com esse objetivo de inspirar mais pessoas a entender que, cara, o RH que você está fazendo aí não vai durar muito tempo, não. Está sendo ameaçado de ser extinto, inclusive, né? Porque as pessoas têm muito aquela visão do RH que é polícia, que controla. Eu brinco que passou alguém do RH com o envelope na mão, as pessoas já acham que alguém vai ser mandado embora. Cabeças vão rolar, né? Então, dá para mudar essa imagem. E esse é o grande objetivo do livro. Fica a dica aí, ó. Excelente presente de final de ano, né? Mas Amigo então vamos secreto, né? Enfim. Então vamos às vezes descobrir. você quer dar recadinho pra alguém lá na empresa, entrega um livro que é mais tranquilo. Dá pro seu RH, tipo, deve ter muitos líderes aí nos assistindo e fala assim, não aguento mais essa menina que me atende no RH, dá o livro pra ela. E dá dizendo assim, né? Olha, eu não sei direito qual é o conteúdo, mas achei parece que era muito bom. Achei que era bom. Tá como um dos mais vendidos da Amazon, acho que vale. Eu ia te perguntar onde. E tá à venda na Amazon. Não, Todos os livros da editora Caroli são à venda na Amazon, você compra, no outro dia tá em casa. Aproveitando então a pegada na prática. O RH ágil versus o RH tradicional. O que é na prática? Como é que funciona na prática? Se tu puder dar exemplos, enfim, de... Então, eu acho que o RH tradicional é esse RH que a gente tá falando, né? Um RH muito burocrático, muito departamento pessoal, que ainda tá focado ali em fazer o arroz com feijão, o básico, né? Eu digo que é o RH 1. A gente tem uma evolução no RH. A gente saiu do RH 1.0, um RH que só cuidava das coisas relacionadas à legislação, aquilo que precisava ser feito, admitir, demitir e pagar, para um RH que em algum momento falou assim, poxa, a gente trabalha com pessoas, nós precisamos motivar essas pessoas. E aí acho que todos nós vivemos a era das palestras motivacionais, né? Vamos fazer uma palestra motivacional. Tudo era engajamento. Tinha. Eu brinco que tinha um palestrante, ainda tem, que ele andava com a escada e um balde, subia, as pessoas... então. Aí depois a gente vai para um RH 3.0, que é onde está a maioria das empresas hoje. Já tem um business partner de RH, está começando a entender que precisa olhar para os dados, porque é uma área riquíssima em dados, mas usa-se poucos dados. Então, a maioria das empresas estão ali, né, nesse 3.0. E a gente, eu acho que o RH diferente, esse RH ágil, exponencial, esse RH estratégico, é um RH que... usa os dados, mas usa os dados de forma automatizada. Então, consegue usar inteligência artificial no dia a dia, consegue usar um chat GPT no dia a dia para fazer um comunicado, para tirar essa carga operacional que a gente fazia. Eu ainda tenho clientes que, cara, fica conferindo folha de pagamento, olerite por olerite, para ver se o desconto foi lançado. Você imagina uma empresa que tem 400 pessoas, a pessoa olhar 400 olerites. Nossa Senhora. E isso já tem inteligência que faz. E aí, se eu chego para essa pessoa e peço uma coisa diferente, ela fala, não posso fazer, porque eu tenho que conferir olerite. Então, a gente conseguir perceber que todas essas tecnologias, tudo isso que está vindo de novo, vem para tirar das nossas costas essa carga operacional e dar espaço para a gente fazer coisas diferentes, para a gente ser mais estratégico. O RH está sendo tão chamado para ir para a mesa, trazer informações, trazer dados para os executivos, para as lideranças, sobre como é que as pessoas estão funcionando, né? Dados estratégicos, e não consegue levar, estão perdendo relevância, né? Então, o RH ágil é esse RH que consegue ser mais digital, consegue ter essa mentalidade de colocar o colaborador no centro da construção, de ouvir as pessoas, de ouvir um líder e perguntar para o líder assim... o que você precisa para o seu dia a dia? Como é que eu posso te ajudar? Ao invés de ser aquele RH que fala assim, você precisa fazer isso. Porque eu já vi isso em outro lugar. Pede, né? Só pede. Só pede. É igual médico. Você vem falar comigo, eu já dou a resposta, nem ouvi direito o que você falou. Ah, mas eu fiz isso no jurídico, então cabe aqui no marketing também. Né? Então... é sair dessa postura, é se mostrar vulnerável, é conseguir falar assim, olha, eu não tenho essa resposta. Eu vou atrás, ou vou aprender, ou vou estudar, né? Mas tem essa coisa, não, nós somos o RH, nós somos perfeitos, não podemos falar que não podemos errar.
E não é assim que funciona no dia a dia, né? Então as pessoas estão pedindo uma nova postura. Você falou em dados, eu quero trazer um gancho aí. Eu tava sábado agora em sala de aula na pós, e aí uma aluna falou para mim, olha, na empresa que eu trabalho, de 15 em 15 dias eu recebo um e-mail com algumas perguntas para que eu responda, desde se eu tô feliz com a minha remuneração, não sei o quê. E ela falou, eu não aguento mais. O que mudou em 15 dias na minha vida, né? E aí eu, ouvindo aquilo, né, falei, puxa, a gente é estimulado a buscar dados, só que o RH ele tem tanta informação rica e pode usar tanto de IA, tecnologia, enfim, para também ter mais acesso. E se ele não repensar, ele vai colocar no colo do colaborador muita coisa extra para ele fazer. Do líder, então, assim, dos líderes também. Roda uma pesquisa pro cara dizer como é que ele tá, a intenção é extrair dados, mas não se dá conta que isso tá irritando o funcionário, né? Até porque a gente costuma dizer, né, Paulista? O que estão fazendo com esses dados, né? A gente costuma dizer, cara, o cara tá lá pra trabalhar, né? Às vezes ele tem que trabalhar, exercer a função que acho foi contratado, não só responder pesquisa. E além disso, Paulista, assim, ó, eu acho que o problema nem é mandar a cada 15 dias a pesquisa. O problema é fazer a pesquisa e não fazer nada com isso. Isso sem dúvida. Pesquisas de clima organizacional, todo ano roda pesquisa de clima. Até apresenta para os líderes. Douglas, vem cá, deixa eu te mostrar aqui como é que foi. Vamos olhar os resultados dos seus colaboradores aqui da sua área. Precisamos fazer um plano de ação, tá bom? Mas espera aí que eu tenho que ir lá agora apresentar lá para a área do Paulista. E aí vai fazendo isso e não faz nada com isso. E cai no descrédito, assim como essas pesquisas estão todas no descrédito. Então, o meu olhar não tem problema mandar a cada 15 dias, mas o que ela colocou ali que aponta uma dor, aponta um problema, está sendo tratado? E, além disso, não é só ter tratado, ela percebe que está sendo tratado? Eles não percebem. Então, talvez a irritação delas não é responder, a irritação dela é muito mais, eu respondo e não adianta nada. Eu respondo e ninguém faz nada com isso. Que é a grande realidade de várias pesquisas organizacionais aí. Não se tem uma devolutiva das coisas. Né? Eu até falo para ele, olha, sua área não tá boa nisso aqui, você precisa melhorar. Mas, de fato, faz alguma ação? Sim. Aí, na pesquisa do ano que vem a mesma coisa. Né? Então, o grande ponto tem dados riquíssimos no RH, não usa para nada. Vou dar um exemplo para vocês. A maioria das empresas tem entrevistas de desligamento. Então, o Douglas pediu para sair, eu sou o RH que atende o Douglas. Douglas, vamos conversar? E a gente faz uma conversa, eu levo lá um formulário, e aí, por que você está saindo? Mas me fala um pouquinho, como é que era o seu relacionamento com o seu líder? E aí você conta. E é um momento que tem informações muito ricas. De cultura, de liderança, né? De porquês e o quês que talvez a gente nem saiba. Até porque não tem mais o pé preso também, né? É isso. E as pessoas falam. E não fala só porque tá com raiva, não. Às vezes tem gente indo embora de boa e fala assim, olha, eu adoro estar aqui. Sempre fui muito respeitado. Então tem coisas boas, né? E coisas não boas. Colho todas as informações do Douglas e coloco na gaveta. Guarda lá no servidor, lá numa área. Eu tava num evento da BRH no Ceará. E aí... Eu estava falando sobre isso, pedi para um auditório de 1.500 pessoas, pedi para eles levantarem as mãos. Quem aqui faz entrevista de desligamento? Sei lá, 80% do auditório levantou a mão. Quem aqui faz alguma coisa com as informações da entrevista de desligamento? Abaixou 60% dos braços. Vai para a gaveta. E aí você vê, você tem um processo rodando, que é toda vez que alguém vai se desligar, alguém do RH senta lá, isso ocupa tempo, gera relatórios, arquiva em algum lugar e não serve para nada. Então, se não serve para nada, não faça. É isso. E, de novo, é rico em informações positivas e não positivas. E a gente vai, às vezes, não percebendo que está vindo muita coisa negativa ali e só percebe quando a bomba estoura. Quando acontece alguma coisa muito grave, que podia ser tratado antes. Ser muito mais proativo do que reativo. Então, hoje, a gente tem um RH muito reativo.
né? Muito, eu vou fazer porque o líder já tá fazendo sem passar por mim, sabe? Esse tipo de coisa. Eu tenho exemplos de meritocracia, né? Tem um líder de um cliente meu que... Como é que funciona a meritocracia dele? Todos os anos, 2 vezes por ano, abre uma janela de mérito para dar promoção para colaboradores. Então, para premiar alguém mesmo por mérito, né? E aí o líder que escolhe manda para o RH roda na folha de pagamento. Um dos líderes dessa empresa foi fazer essas imersões no exterior e voltou muito provocado de que ele queria incluir os colaboradores dele nessa decisão. Por quê? Porque quem sabe melhor do que quem trabalha bem? O time. Porque o líder, às vezes, nem tá ali no dia a dia. Presente, tá em outras coisas. Claro. Nós 3 trabalhamos juntos, sabemos sobre nós. Então, ele falou assim, eu queria muito que o meu time me dissesse quem eles acham que merece, né? E aí, ele conta que se ele fosse lá no RH, o que estava escrito na política? Não pode. Não pode. É você que tem que decidir. E aí, ele era muito amigo da menina do RH, ele falou assim, vou conversar com ela, aí contou pra ela super topou, eles fizeram um pilotinho. E ele chamou o time, reuniu o time numa sala, ele explicou para as pessoas, né, olha, vai abrir nossa janela de mérito, eu tenho tanto de dinheiro para 2 pessoas, e eu queria muito que vocês escolhessem as 2 pessoas, porque, de novo, vocês sabem, né, quem merece, quem tem um melhor relacionamento, né, tudo isso, o melhor relacionamento. E aí ele passou as premissas, não pode ter recebido, tem que ter mais de 6 meses de empresa, não pode ter recebido antes, e patati patatá. E aí ele fechou a porta, ele brinca que as pessoas contando depois que quando fechou a porta parecia briga de gato. Eu quero, todo mundo queria, né? Mas começaram a conversar como pessoas adultas, um time maduro, e escolheram as 2 pessoas até antes do prazo que ele tinha dado, porque ele precisava mandar a informação. E hoje, e aí isso se espalhou pela empresa, porque ele comentou com os pares, os próprios colaboradores começaram a comentar, olha, a gente fez diferente, e aí foi se espalhando. E hoje essa é a prática da empresa. Que legal. E já podia ser, porque não existe problema nenhum de ser assim. Só que tá lá no passado ainda. Eu sempre fizemos assim, continuamos a fazer assim, né? Então, por que mudou? Porque alguém chegou ali e o RH foi reativo. E você vê, e aí, nesse exemplo, ambos tiveram visão de, cara, vamos fazer um projeto piloto, porque aí não é assim, mas isso aí funciona na outra empresa. Não, a gente vai ter dados da nossa empresa. Né? Então, fica muito mais fácil de daí virar a página e realmente virar algo maior, né? É isso. Então, foi se espalhando uma coisa que pode ser feita de um jeito diferente. Hoje a gente olha para muitas coisas de RH que nem precisam ser feitas mais e continua fazendo porque, não sei, Sempre cheguei foi. aqui, o paulista me ensinou assim, eu continuo fazendo assim. Clássico, né? História clássica do peixe, aquela. Do peixe, me Por lembrei que da vocês assadeira. assam peixe sem cabeça? Não sei, pergunta pra tua mãe. Vai, pergunta porque a pra tua avó. bandeja era Não isso? cabia. Não cabia o peixe lá no... E hoje tem bandeja maior. Exatamente. Hoje poderia assar de qualquer jeito. Isso aí. Mas aí todo mundo perdia a cabeça do peixe porque era uma tradição. Sabe o que eu falo? Eu falo que assim, o que eu vejo nas organizações, e não é só no RH não, né? Então, as pessoas que chegam e fritam pastel o dia inteiro. É só uma pastelaria. Chega, frita pastel, vai embora. Aí no outro dia frita pastel, vai embora. Não tem... E eu acho que às vezes até tem, mas não faz. Olhar para aquilo e falar assim, será que o jeito que eu tô fazendo e fritando pastel é o melhor jeito? Olhar proativo, né? Às vezes até tem, mas aí tá tão desesperado pra fritar pastel e fica só fritando pastel. Às vezes tem tanto pastel pra fritar que... E quando a gente fala do ágil, nós estamos falando a agilidade que veio da tecnologia, bebe muito do Lean da indústria, que tem o olhar de melhoria contínua. Olha para os seus processos e pensa assim, tem um jeito diferente de fazer? Será que o meu diagnóstico de cultura dá para fazer de um jeito diferente? Dá, então vamos fazer. Né? Vamos evoluir. Daqui a pouco vai ser outro jeito de fazer. Exatamente. E dar. Então, eu falo para todo mundo, os processos, independente de que área você trabalha, em que área você trabalha, olha para ele, chama as pessoas que estão envolvidas nele para te ajudar a melhorar. E daqui 4 meses faz de novo, porque vai ter um ponto de melhoria. Só que não, tá todo mundo fazendo há 80 anos do mesmo jeito. Deixa eu entrar num ponto, já que a nossa ideia, a gente está falando sobre futuro e também sobre presente, enfim. Mas tem uma coisa que a gente até já levantou aqui em algumas conversas, não vou lembrar quais episódios foram, mas é sobre o que está acontecendo no presente, que talvez fale um pouco também sobre o futuro,
que é um pouco de uma crise de descontentamento geral, né? A gente vê semanalmente, quase, ou mensalmente, notícias e reportagens sobre diversos movimentos, né, americanos, teve o de CEOs, depois teve aquele Quiet Quitting, teve vários. Teve uma Ambition agora, né, que as pessoas deixando claro que não querem virar líderes, né? Então, assim... eu até brinquei num episódio, acho que foi com o Gabriel, que eu falei, cara, será que isso não é a gente não tá vivendo a era da insatisfação ou a era do mimimi, né? Mas também eu acho que também tem um pouco de todo esse uso tecnológico e de AI, etc., que também gera um certo medo e pressão, né? Porque tu tá acelerando, tu tá criando mais imediatismo ainda do que já tinha e, de certa forma, tu gera uma pressão sobre o próprio emprego da pessoa, porque, cara, daqui a pouco é o clássico, né? Por mais que seja uma ferramenta, daqui a pouco a IA vai tomar o meu lugar aqui, né? Então, acho que eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito nisso. Eu também não, concordo. Eu lembro que eu fiz uma palestra no Google em 2017, essa palestra da transformação digital e o futuro do trabalho, e quando você falava sobre transformação digital, eu lembro que eu exibi um videozinho de um supermercado autônomo, que você chega, tem muito nos Estados Unidos, né? Você chega, pega a caneca e sai com a caneca. Porque seu cartão de crédito já está conectado com antenas, ele já está tudo pago e patati patata. E a gente via nas pessoas e as perguntas eram muito essas, assim. Ai, mas eu vou fazer o quê? Eu vou perder o emprego. E o que a gente está vendo hoje, gente? Tá sobrando emprego porque tá faltando gente qualificada para ocupar algumas posições. O mundo de tecnologia agora passou, mas viveu com muita vaga porque não tinha gente preparada para assumir. Mais de ano aberto. Vão ter profissões que vão desaparecer, vão ter profissões que vão desaparecer, natural, mas tem profissão que vai surgir, tem coisas diferentes. Então, de novo, eu vou dar um exemplo, tá? Departamento pessoal. Departamento pessoal vai sumir. Eu já tinha escrito isso no livro e a tendência é essa. Inteligência artificial vem com tudo, vai rodar folha, vai rodar admissão, vai rodar desligamento. É um botão, virou... Pronto, vai estar tudo feito automático. Ah, mas eu sou de departamento pessoal. Cara, aprende outras coisas de RH. Claro. Por quê? Porque a gente tem uma... Vocês falaram isso no começo, né? Tudo são pessoas. Vai continuar tendo, para precisar atender uma pessoa, conversar com uma pessoa. Nós estamos vivendo organizações doentes, como bem disse o Douglas. As pessoas estão adoecendo. Por quê? Porque é muito trabalho, porque é muita cobrança, porque não querem mais estar ali. Essa coisa da retomada presencial, porque vivemos um momento de híbrido e vamos voltar para o presencial. Esse é um movimento mundial, vai voltar para o presencial. Tirando empresas de tecnologia ou empresas que têm uma cultura mais flexível, que entendem que o resultado pode acontecer independente de estar perto do meu olho ou não. Tem a possibilidade disso funcionar também, porque nem toda empresa tem a possibilidade de manter um cara trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, sei lá. E aí eles vão, sabe, entendendo que tá pedindo para todo mundo voltar. Tem uma matéria da Você RH desse mês. Uma diretora de RH, até cliente, a empresa é minha cliente. Ela falando assim, as nossas pessoas não queriam voltar, mas a gente entendeu que precisam voltar porque é importante aprender com o olhar do líder. É exatamente essa frase que está na revista. E eu não concordo de jeito nenhum, porque não dá para aprender de outros jeitos. A liderança pode ser exercida ali com o time de outro jeito. As cobranças, né? Porque tem muito essa coisa do controle. Ai, tá perto do meu olho, eu tô controlando. Sim. Engano total. A Luiz Helena Trajano no Magalu falava muito pra gente assim, tem gente que tá o dia inteiro em movimento e não produz nada, tá pra lá, pra cá, tá aqui perto do seu olho, mas tá fazendo o quê? Nada. E às vezes em casa, e quem ficou aqui na pandemia em casa sabe o quantas pessoas trabalharam a ponto de, não tô nem almoçando porque é uma reunião atrás da outra, né? Então, também tem que saber dosar. Mas, de novo, pessoas insatisfeitas, tá? Vai todo mundo voltar pro presencial. Quer voltar pro presencial? Ninguém quer. Aqui no Rio Grande mesmo, eu tenho vários amigos que foram morar em Santa Catarina, foram morar no litoral, mudaram com as famílias, não tenho mais casa em Porto Alegre. Sim. E agora vai ter que voltar. Se tiver que voltar, vai ter que repensar se volta, se sai da empresa. Mas é isso também, né? Por outro lado, a empresa nunca falou pro cara, tu nunca mais vai voltar.
né? É uma decisão que tu tomou de morar no litoral. E tá tudo etc, certo. E tá tudo certo. E É. aí vai ser mais uma tomada de decisão, né? Mas o que tu acha, JP, exatamente sobre essas crises, assim? Quem é o culpado disso? Se é que dá pra titular um culpado. Mas talvez, vou chutar Cara, uma não sei se é situação... culpado, é uma evolução É que necessária. eu acho que né? tem várias culpas também, né? Tem a culpa, talvez, dos diretores, dos executivos. Tem a culpa das próprias pessoas. Tem a culpa dos líderes mais imediatos. Se tem não é a um culpa, lado só. Tem a culpa do mundo que tá desse jeito. Eu tudo até ia dizer, acelerado. essa transformação acelerada, muito provavelmente, ou por tudo que aconteceu na própria pandemia, né? A nova geração e a forma como a nova geração Vai lidar com as entende, vai lidar com as coisas, é isso coisas aí. e em combate, provavelmente, com as antigas e etc, né? Que já estão trabalhando juntos e só vai aumentar, só né? não é uma essas- necessidade. Só né? voltando ali na tua pergunta anterior, eu coloquei como o quinto capítulo do meu livro é tendências, né? E um dos capítulos que eu falo é o RH precisa cuidar, e aí cai lá no que eu falei também, da sustentabilidade emocional. A gente vai ter cada vez mais pessoas adoecendo, cada vez mais burnout, cada vez mais afastamento e pessoas ansiosas por conta dessa velocidade das coisas. E qual é o papel do RH? em Cuidar tratar das isso? pessoas. Muito bom. Então, se eu perco o meu papel lá no DP de operacional, de ficar conferindo olerite, aprenda a ter escuta ativa, aprenda a acolher um colaborador, aprenda a ter uma conversa corajosa, uma conversa verdadeira. Hoje, nas organizações, não existem conversas corajosas. Eu não falo porque o paulista vai ficar magoado se eu falar. Mesmo em níveis executivos, tá? Sem dúvida. Ah, mas o paulista não faz feedback? Isso é um absurdo no nível dele. Eu ter que falar isso pra ele. Não se fala. Fica tudo no... Dito pelo não dito, sabe? Então, existem coisas pra gente aprender a fazer. Existe coisa pro RH aprender a fazer. E eu vou mais além ainda, JP. Talvez um dos papéis do RH seja também provocar a mudança genuína nos negócios. Porque não é assim, a galera tá com muito burnout. Então, assim, tá aqui uma verba, faz várias ações com eles. Não, cara, chega de apertar a galera, vamos repensar o modelo de negócio. Porque é nítido que precisa ser revisto isso também, né? E de novo, ele precisa impulsionar essa mudança fora, mas antes de fazer fora, ele tem que fazer dentro de casa. As minhas palestras e os meus workshops, eu abro com uma imagem de máscaras de oxigênio caindo dentro do avião, assim, caídas. Que eu digo, a gente tem que, enquanto RH, fazer aquilo que a gente ouve quando a gente entra dentro de um avião. Em caso de despressurização, coloca a máscara primeiro em você e depois no outro que está no seu lado. Então, não dá para a gente ser um RH tradicional numa empresa que está em transformação. Não dá para ser um RH tradicional numa empresa que as pessoas estão pedindo uma postura diferente. Produtos de RH diferentes. Um benefício diferente. A gente precisa mudar dentro de casa. Claro. Porque senão as pessoas vão olhar e falar assim, você está me estimulando a mudar, mas você faz do mesmo jeito. A gente tem uma máxima que a gente usa direto, enfim, trabalhos, que está super alinhado a isso. E é uma grande crença nossa, né? Marcas, negócios, pessoas crescem e se fortalecem de dentro para fora. Áreas, cara, não existe, entendeu? É de dentro para fora. É isso. É isso aí. A gente sempre fala. Tem que ser espelho, né? Tem que ser espelho para inspirar os outros. Tá na tela, ó, transformamos. Mas, cara, eu ia fazer um comentário, uma análise sobre o que tu falou, que eu acho que é muito legal, assim, porque até tava numa ideia de pergunta que eu ia te fazer, mas acho que já tá super bem colocado. Porque ao mesmo tempo que existe toda essa tecnologia e tudo isso que a gente trouxe, o próprio movimento de essa crise de insatisfação e etc., a gente começa a se perguntar às vezes, cara, e essa valorização extrema dos dados não deixa um pouco a parte de humanização de lado, sabe? Olha para número e deixa o humano, né? Larga de mão essa questão humana. Mas tu trouxe uma coisa que eu acho que é muito legal, cara, que tu exatamente coloca na balança esse equilíbrio. Talvez esses dados e toda essa tecnologia que entra agilizando os processos dê mais tempo para que se pense no humano. No humano. Isso é legal, cara. É isso. Porque aí esse é o confronto. Que a gente viveu duas eras, né? A gente vive duas. Eu falei lá das eras, mas num outro sentido de que primeiro era um RH que eles chamavam de abraçador de árvore, né? Só vamos fazer motivacional. Ai, coitadinho das pessoas, vamos cuidar das pessoas. Então tinha esse olhar. E aí bateu-se muito nisso, mudou para um RH mais duro, que ficou esse RH de dados.
Só que aí esqueceu das pessoas. Então, qual é o ponto? O ponto é que você precisa achar o equilíbrio. Tem que ser um RH que traga resultado, porque ninguém é casa de caridade, e tem que sair desse olhar que o RH só é custo. Não, o RH também traz retorno financeiro, né? E tem que cuidar das pessoas, porque são as pessoas que fazem o negócio. Tudo que a gente ouve falar, eu vou no evento de tecnologia, eu estava no fórum lá com executivos, com presidentes e CEOs aí e diretores de tecnologia. Eles falam de tecnologia, mas tudo cai em pessoas. Então, em qualquer coisa que você fizer, mas é inteligência artificial, vai cair em pessoas. Vai cair em pessoas. Então, tem essa coisa do humano. Eu ouço muito falar assim, o RH vai sumir porque não precisa mais do RH. Nada, vai ter cada vez mais necessidade do RH, porque a gente precisa ser um grande centro de expertise para ensinar um líder a lidar com os seus liderados, a ensinar os seus liderados a lidar com o seu líder, a ter comportamentos, né? Então... E aí tá um papel, né, JP, do próprio RH de se transformar a ponto de não morrer. Porque se for DP, vai morrer realmente, tu mesmo falou, né? Agora, no momento que tu constrói novos valores e novas atuações, né? Uma garantia de valorização. Até tu falou, às vezes não é valorizado, estão falando de pessoa, né? Fui para um evento falar de tecnologia e estavam falando de novo de pessoa. Sim, é RH, né? Essa ideia era essa mesmo, né? Mas até... sob dados e sob o próprio Big Data, né, que a gente estava falando, tem muitos dados que comprovam a importância de tudo isso, né? Tem um da McKinsey que saiu até esses dias, eu não vou me lembrar exatamente deles depois, eu posso até procurar e colocar nos comentários do vídeo, mas que o uso da Big Data para recrutamento, para seleção, né? E obviamente até dentro da jornada e etc., chega a aumentar 25% da produtividade. Essa é resultados de negócio. Então está no resultado direto. É isso. Né? Então, até porque você atrai os melhores talentos, você atrai as pessoas que estão ali. Então, várias coisas que a gente faz, e a gente está falando aqui de experiência do colaborador, experiência do candidato, né? Quando a gente está numa fase aí de seleção, trazem resultados palpáveis para o negócio. Sim, e por isso mesmo, se o problema é esse, beleza, vamos fazer uma forma de mensurar, inclusive no business mesmo. Só que aí eu te pergunto, então, mensurar, não tenho tempo. Estou lá conferindo o Olerite. Eu tenho que mas aí eu arriscaria dizer, assim, eu não sou de RH, né? Mas aí olhando o meu dia a dia que eu já vivi, muitas vezes a gente encontra alguns profissionais que se dão conta que é mais fácil eu me atolar de processos operacionais porque eu uso como desculpa, eu não tenho tempo, porque se eu for me aventurar em coisas estratégicas, eu vou ser cobrado por resultados estratégicos, né? Então, a gente já viu isso rolar algumas vezes, né? Então, também vai muito desse profissional se fortalecer e entender que ele também vai ter que avançar e ter um olhar e uma atuação mais estratégica. Sim. Isso. E é engraçado, eu tenho o meu workshop, né? E faço muitas turmas em company e faço alinhamento geralmente com a liderança de RH, né? Porque são workshops... O livro mesmo tem um workshop e é para as pessoas de RH. Eles compram o workshop para 30 pessoas. Aparece 6. Mas e os outros? E aí a BP que atende a RH fica desesperada ligando, mandando mensagem para saber onde que as pessoas estão. Não posso ir hoje. Não conseguem perceber que aprender coisas novas, estar ali, vão te fazer evoluir. Vão te fazer conseguir ser mais estratégico. Cara, né? mas é absurdo. É absurdo. Sabe, JP, que a gente já teve situações como essa também, né? Mas sabe que a gente usa isso até como diagnóstico, porque esse dado já é um diagnóstico da empresa. Culturalmente ou pelo próprio engajamento, seja lá como tu quer chamar. Né? O fato de não participar de algo assim já é um diagnóstico. Já é uma informação. Já deveria acender um alerta. Né? E pro RH eu ainda acho mais complicado, porque assim, quase não se faz treinamento para RH. Claro. Esse é um ponto também. Claro. O RH faz muito para fora. E quando tem a oportunidade de ter para você, cara, você não vai aproveitar. Surreal, né? Porque eu não tenho tempo, eu não posso sair. Não. O RH não pode parar. Como não pode parar? Como não pode parar, né? Então, você olhar para aquilo e não entender que aquilo vai te fazer
é um trampolim para as coisas mudarem, aí para o mundo mesmo que nós vamos descer. Deixa eu puxar um pouco para nossa brasa, a brasa para o nosso assado. A gente falaste de tendência, disse que o livro também tem questões de tendência. E sobre cultura organizacional? A gente fala bastante, enfim, né, sobre isso, obviamente é o nosso tema, mas a gente brinca, né, que cultura não deveria ser, nunca foi e não é um quadrinho bonito na parede, né? Cultura é o que é vivido na prática, no dia a dia, sobretudo o que as pessoas sentem no dia a dia, né? A gente fala direto que raramente as pessoas gravam, marcam o que elas escutam, o que elas leem, normalmente elas gravam o que elas sentem, né? Isso vem do branding até, né? Então a gente precisa ter isso em mente, né? Os valores vividos na prática. Essa é a cultura, é o que está acontecendo, não o que tu diz que tem que acontecer. É o comportamento. Né? É o comportamento, né? E as crenças e etc. Como é que tu vê a evolução desse conceito cultura organizacional? Sobre junto futuro, do RH, junto do RH. Eu digo que a gente precisa ter cada vez mais essa cultura ágil nas organizações. O que é essa cultura ágil? Um espírito colaborativo, cada vez mais adaptabilidade, cada vez mais flexibilidade, de ser uma cultura que permite, por exemplo, que as pessoas errem, que as pessoas experimentem. Tem muitos lugares que as pessoas não podem experimentar, por exemplo. Por quê? Porque se eu fizer diferente e der errado, eu vou ser desligado, vou ser demitido, vou levar advertência. E aí você vive falando para as pessoas assim, não, mas faz de um jeito diferente. Inova. Eu não posso errar. Inova, inova. Tu precisa inovar. Eu falo, onde não existe tolerância ao erro, nunca vai existir inovação, porque as pessoas nunca vão fazer diferente. Claro. Então a gente precisa criar culturas e organizações cada vez mais solo fértil para isso, para poder experimentar, para poder fazer de um jeito diferente, para poder mudar, para poder ser mais flexível. Colaboração, acho que é uma palavra importantíssima e precisa se fomentar que os projetos da empresa sejam cada vez mais colaborativos, colocando o cliente no centro e aí no RH colocando o colaborador no centro. Então, é sair dessas culturas tradicionais de comando e controle, porque muito ainda é comando e controle, tem alguém que decide. Empresa familiar, por exemplo, tem o jeito do dono, né? Tudo é o jeito do dono, então vamos movimentar isso aí, né, cara? Vamos fazer de um jeito diferente. E a gente tem uma máxima de cultura, assim, né? Que, inclusive, é uma crença minha, assim, uma crença nossa, que é uma unidade, né? A própria condição de tu ter uma coerência, ser consistente, etc., é uma unidade de todos pensando e agindo do mesmo jeito, né? A gente fala direto, criação de subculturas ou de nichos culturais, é uma coisa extremamente prejudicial porque tu tá percebendo... E que existe muito, né, Douglas? Existe muito. E que, na verdade, talvez seja uma dos principais causadores de uma série de dores, de uma série de sintomas negativos, né? Porque a percepção... São várias empresas dentro de uma só, né? E tem muitas empresas que estão fazendo transformações e às vezes fazem pequenininhos, né? Então, põe uma área ali que vai cuidar, sei lá, de inovação, porque para mim inovação tem que ter em todo lugar na empresa, não precisa ser uma área necessariamente. E aí aqueles ali são vistos como rebelde, porque culturalmente eles agem de outro jeito, claro, né? Então, vai gerando conflito, vai gerando uma bola de neve ali que no final desanda tudo. Então, é isso aí. Mas aí entra até o que eu ia perguntar. Às vezes tem regras específicas, né? Mas aquela área pode fazer de bermuda. Isso, coisa boba, assim, pode de bermuda. Exato. E o restante do povo não pode. Mas daí tu entra em crises do tipo, mas esses aí podem trabalhar em home office, né? A gente passa por esse tipo de coisa. Então tem essas quebras, né? Tem isso. Mas aí eu até ia... A conclusão da minha pergunta era no sentido de diversidade, até pra gente entrar nesse tema. E aí diversidade de todas as formas, desde geracional a de ideias, que a gente fala seguido, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vê muito resistência. Né? E, então, é a coisa mais rica. É o que a gente mais precisa. É o que mais precisa. Eu preciso de alguém que pense diferente de mim. Exatamente. Eu não quero alguém que fique igual aquele cachorrinho do carro. Tá, mas e aí eu vou... Sinal a gente não evolui, né? E aí eu entro na pergunta, então. Como é que a gente faz para que tanta diversidade, tantas pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm crenças diferentes, andem na mesma direção, ajam da mesma forma? Onde é que está o papel do RH de construir essa cultura, essa unidade, estrada, esse menos, norte para se olhar para o mesmo caminho, sonhar o mesmo sonho, daí dá para usar todas as... O que eu penso assim, eu ouço muitas vezes isso, choque geracional, né? Porque tem 5 gerações trabalhando na mesma empresa, muita diversidade, não sei o quê.
no meu olhar, falta só azeite. Porque eu ouço as pessoas falando assim, mas essa molecada que tá chegando não quer ir embora mais cedo. Eu falo, você não quer? Você também não quer, né? Porque esses caras aqui, não sei o quê, são muito... Não sei... E você também não tem que ser assim? Então, tem muito uma coisa de aprender uma geração com a outra, né? Esse poder dessa diversidade. A agilidade traz muito dessas coisas dos times multifuncionais, desse olhar diverso que a gente está falando. Mas, de fato, diversidade é um tema muito delicado, né? Mas o que eu tenho visto nas empresas é só para inglês ver. É só para um great place to work, só para um... E no dia a dia a coisa não é diversa, no dia a dia é muita disparidade entre as coisas, é homem ganhando mais que mulher, é eu fazendo a mesma coisa que você ganha mais que eu, porque o teu olho é verde, o meu não é verde. Uhum. Então esse tipo de coisa ainda acontecendo. Uhum. E aí, se for levantar o tapete... Sim. Quantas empresas têm discurso e até valores alinhados, aí você vai ver, mas uma relação afetivo, eu não posso colocar o meu companheiro no plano de saúde. Cara, vai por água abaixo todo o discurso, velho. Que isso? Que é a história do casamento homoafetivo, né? As pessoas acham que vai entrar de noiva na igreja, não tem nada a ver com isso. É só entender que tem que ter o mesmo direito que você tem com a sua esposa, cara. Coisas básicas e óbvias. Mas que em organizações tradicionais, com a cultura tradicional, isso nem pode ser levantado. Se alguém falar disso, é perigoso de ir embora. Amanhã passa lá no RH. Tem um podcast que chama Passa lá no RH. Sim. Então, passa lá no RH amanhã. Então, eu acho que o RH tem um papel importante de criar essa estrada de diversidade. São pequenos passos, são coisas pequenininhas que você vai fazendo. Também não pode ser uma coisa muito abrupta, né? Muito apaga a luz e amanhã vai começar de um jeito diferente. Não é isso. Mas eu acho que é fundamental também a diversidade para a sobrevivência das organizações, para a sobrevivência das áreas, das lideranças, das pessoas, que possa ter um olhar cada vez mais diverso, porque é isso que traz riqueza para as coisas. Uhum. Então, de novo, se você está fazendo um projeto, olha para o seu lado no projeto e perceba o seguinte, tem pessoas só iguais a eu aqui, se tem pessoas só iguais a você, tem alguma coisa errada. Então, precisa ter gente de escolaridade diferente, de raça diferente, de pensamento diferente, porque é essa pessoa que vai trazer alguma coisa que talvez você não esteja vendo. Então, o quanto tem poder essa diversidade? E eu digo que o RH tem um papel importante de mostrar esse poder de diversidade. Levar para a mesa de executivo e falar assim, olha, a gente precisa trabalhar esse tema. Então, tem muitas empresas que nem falam nada sobre isso. Alguém precisa levantar o dedinho e falar assim, então... Só que falta o quê? A conversa corajosa. Porque, de novo, é um tema delicado, né? Sem dúvida. E é isso, né? Essa diversidade, a diversidade de ideias mesmo, ela passa exatamente por isso. Porque é a discordância que faz a gente crescer, né? Se não houvesse discordância, olhares todo mundo concordasse. Histórias diferentes de cada um. Se todo mundo concordasse sempre, a gente provavelmente ia estar parado lá na Era das Cavernas, lá, porque nunca ia ter pensado fora da caixa, né? Nunca ia ter tido uma discussão de fato sobre uma melhoria de algo. Concordo com o teu, né? Vamos seguir em frente. Né? E existem várias metodologias, inclusive, que são pautadas nisso, que precisa ter diversidade, criam mecanismos para isso acontecer. Para resolver um problema, por exemplo. Nós somos engenheiros, estamos resolvendo um problema. Às vezes a mulher do cafezinho vai falar alguma coisa sobre o seu projeto que ela nem sabe do que você está falando, que você não tinha pensado. É verdade. Cara, a gente falou bastante de futuro, enfim, de RH, e o que eu ia te perguntar, na verdade, é agora num olhar no profissional, assim, de RH. Esse cenário dinâmico, de tecnologia, de inovação constante, transformação constante que a gente tem falado. O que tu acha que são consistências, competências essenciais para essa formação dessa pessoa? Né? Para essa pessoa do amanhã que já é hoje? Amanhã que já é hoje. Do amanhã que já foi na pandemia, já aconteceu. A Gartner trouxe uma pesquisa, o Hype Cycle deles, que é bem legal, que traz essas tendências de RH. Eles trazem um novo papel profissional de RH que se chama tecnólogo em RH. Mas que não é o tecnólogo que a gente conhece dos cursos técnicos. Técnico. É tecnólogo no sentido de ser uma pessoa de RH que tenha destreza digital, que conheça esse mundo digital, que conheça de inteligência artificial, que conheça dessas novas tecnologias e que saiba levar isso para dentro da área de pessoas, juntando com as competências que ele já tem, que é cuidar de gente, juntando com as competências comportamentais. Então, acho que
ter essa destreza digital é um ponto importante, independente da área que você atua. Não precisa ser o mega master blá. Não precisa saber programar, não é isso. É saber como é que você usa isso, com o apoio de quem é especialista nisso, né? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que ter esse mindset digital, esse mindset ágil dentro do RH também é outro ponto importante. Diversidade, equidade e inclusão também é outra coisa que muita gente de RH precisa estudar, precisa aprender. Conversas corajosas e escuta ativa são outras competências que eu aposto muito, 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 muito. Não se faz conversas verdadeiras com líder, com executivos, porque também tem medo. Assim como a gente tem medo de falar com o chefe, o RH também tem medo de falar com o presidente. Né? Então, precisa aprender a fazer isso. Eu acho que é um outro ponto. E cada vez mais essa coisa de entender, ouvir, escutar, ao invés de querer dar a resposta. Legal. O Gabriel, ele trouxe uma coisa dessas aqui, né? Que ele falou, cara, muita gente senta lá no divã e fala, cara, tá muito ruim, quero largar, quero sair, aquela coisa da inquietação e insatisfação ao mesmo tempo. E aí ele diz, cara, tu já tentou falar? Ah, não, mas porque se eu falar, vão me demitir. Então tu faz o seguinte, fala. Porque se demitirem, não era pra te estar aí mesmo. Né? Ah, mas eu tenho medo de falar. Cara, tenta falar. Né? Se por isso tu for, claro que tem que pagar o boleto, cara, fica numa coisa, né, romantizada sobre isso, mas é meio lógico o sentido disso, né? Porque se o cara não for falar e se não fizer isso acontecer, se não tiver coragem de colocar essas condições... Não, daqui 5 anos vai estar igual. Vai estar igual, nunca vai mudar. Mas é que a gente é estimulado a ser assim, né, gente? Você aprende a falar na escola. Não. Eu brinco que eu, João Paulo, sempre fui notas... matemática, física, química, biologia e companhia limitada ali, eu sempre fui 7. Estudava pra prova. Pergunta no outro dia que eu sabia, nada. Pergunta o que eu sei hoje. Quantos metros precisa frear pro carro não bater? Não sei. Tenho raiva de quem sabe, inclusive. Eu brinco. Eu vou na tabuada 6x6. 6x7 eu preciso de calculadora. Não usei pra nada. Porque eu gostava de português, gostava de redação, gostava de história, de geografia, de outras coisas. E as crianças na escola continuam aprendendo a mesma coisa, um olhando pra nuca da outra. Mas aprende a chegar e falar assim, vem cá, dá a mão pro seu coleguinha aqui, vamos conversar sobre isso aqui que aconteceu? Não aprende. E aí isso reflete aonde? No mundo organizacional. O problema tá... A gente nunca foi estimulado a falar. Nunca na vida, né? Não no organizacional, no mundo. Né? É a mesma coisa com perguntas. A gente não sabe fazer boas perguntas hoje. Por quê? Porque na escola você não podia perguntar. Que você perguntasse se era burro. Você perguntasse se estava atrapalhando a aula. Criança, não tem mãe que fala assim, nossa, a criança perguntando por quê, por quê, por quê? A gente é tolhida a não perguntar. Não, isso traz reflexo pro resto da vida depois. E pra vida organizacional, né? Gente, por incrível que pareça, a gente tá chegando no fim já aqui. Foi 1 horinha quase já. Vai rápido, né, cara? Tinha um monte de... A gente sempre brinca, sobra... horas e horas. Vamos ter que fazer a edição 2 aí. Vamos fazer em São Paulo lá. Vamos pra São Paulo, vamos fazer uma lá. A gente tá com uma dessas pra fazer lá há algum tempo já, verdade. Né? Com uma galera já nos fazer igual aqueles programas de televisão, faz umas tours, né? E já faz especiais. O pessoal até da ProHub aqui, deixar um abraço pro pessoal, eles fazem seguido isso. Eles vão junto até com o pessoal. Cara, tem 2 perguntas que a gente faz pra finalizar. Eu vou aproveitar esses últimos 3 minutinhos que a gente tem, vai ser corrido, mas... e pra te largar as 2 já de sopetão, assim. A primeira delas, a gente sempre pergunta pra todo mundo sobre a plaquinha interna, tá? Se tivesse uma plaquinha interna na tua empresa, o que estaria escrito nela todo dia pra te lembrar qual é o propósito, tá lá, o porquê, o que tem que fazer e etc. O que representaria, o que essa plaquinha teria pra te lembrar todos os dias? O mais importante são as pessoas. Ah, que baita frase. Legal. E a segunda pergunta é que a gente faz para todo mundo, que inclusive a gente pega, né, dos guris, que é sobre indicação. Se tu puder nos indicar alguém para estar aqui, que tu acha que pode dar continuidade nesse nosso assunto, nesse nosso bate-papo e etc. E até fazer aproveitar para fazer uma referência, por favor. Fica à vontade. Eu acho que acho que vale super a pena um papo com a Mariana com Y. A Mariana fala sobre o poder do bom humor. E que as nossas organizações, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, ele pode ser mais leve. Mais leve. E não é piada, é ser mais leve. Sim. Né? Ser bem-humorado, ter um clima legal é diferente de ser palhaço, por exemplo. Sem dúvida. E muitas das vezes, quando isso acontece, as pessoas são taxadas como palhaços, como
menos sérios ou que não trazem resultados. Parece que tem um espírito que precisa ser carrancudo. E o mundo tá tão pesado, as organizações estão pesadas, então ela traz, e quem não conhece, vale conhecer o trabalho da Mariana com Y, que é incrível. Que legal. Tu consegue nos passar o contato dela depois? Claro. Porque, cara, seria um baita do papo, porque eu sou muito a favor disso. Ela estava em Porto Alegre, acho que há uns 15 dias atrás, então ela vem bastante a trabalho, assim como eu. Quem sabe rola uma agenda. Isso é legal. E bem legal que ela traz dados científicos. E existem coisas científicas sobre essa questão do bom humor, então ela faz essas conexões de como é que isso é importante no dia a dia organizacional. Que legal. A gente fala direto, né? Às vezes escuta, porque o clima na minha área lá, tá, mas vem cá, vocês são quantos na área? Somos 30, 40. E tu acha que o clima vem do ar? Não, né? Então você é 40 avos desse clima. É isso aí que a gente precisa. É quando as pessoas falam assim, mas a culpa é da empresa. Quem é a empresa, Exato. cara? A empresa é você. O computador e as A paredes empresa é todo sozinhas. mundo que tá ali, né? Exatamente. A empresa é o CNPJ que A gente brinca até às vezes daquela clássica pergunta de clima, como você foi acolhido quando chegou à empresa? E ninguém faz como você acolhe quando chegou à empresa, quando alguém chega. Porque é isso, né, cara? Cadê tua parte? Uma porta, né? Uma Seja bem-vindo. Não foi a tua plaquinha sozinha que acolheu a pessoa, né? Foram as outras pessoas. isso aí. Cara, é isso. Vou registrar aqui no Momento, vídeo também, ó. Momento que... também vou dividir o meu livro aí com JP. E aí depois eu coloco as minhas lindas palavras aí pra te Muito bom, agradecer aí sobre o marketing. E tão importante, né? Existe uma discussão gigantesca. Fica no RH ou fica no marketing? Total. A pergunta de $1 milhão. Depende da empresa. Obrigado, JP. Foi excelente papo aí. Muito legal. Te Que bom receber. que a gente conseguiu fechar, cara. Foi bastante conversa, mas conseguimos fechar essa agendinha aí. Coisa boa, foi muito bom. Isso aí, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Gente, obrigado por estar com a gente, obrigado por acompanhar. Nos esperem aí até a próxima. Valeu, boa noite. Boa noite.